Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto e hoje eu tô aqui pra falar de uma das boy bands que mais fez sucesso na história. Tô falando de quem? Obviamente, o One Direction. Já faz um tempo que o grupo anunciou que entraria em hiato, mas o que será então que os participantes estão fazendo aí da vida? Será que o grupo vai voltar desse hiato? Vai se reunir novamente depois já de tantos anos? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Mas antes de começar, já curta aqui embaixo, se inscreva no canal e se você gosta de conteúdo sobre cultura pop, já me segue lá no Instagram, que eu garanto que vocês vão gostar muito do meu conteúdo que tá vindo por lá em breve. Então, vamos lá! Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre as meninas do Fifth Harmony e eu amei fazer, vocês amaram assistir, então eu resolvi trazer a história de um outro grupo também que de certa forma aí tem uma história um pouquinho parecida. Para os perdidos aí de plantão, é uma boy band criada durante o The X Factor que conta com 5 integrantes: Harry, Zayn, Liam, Louis e Niall. Lá em 2010 os meninos não ganharam o programa, eles ficaram em terceiro lugar. Mas assim, né, gente, é inegável que eles acabaram fazendo muito mais sucesso do que os próprios vencedores. Nesse ano, quem ficou em segundo lugar foi a cantora Rebecca Ferguson, que estourou logo depois que saiu do programa. Porém, desde 2016 a gente já não ouve muito mais falar dela, porque ela não tem feito mais grandes hits. Ou seja, né, a gente sabe que o One Direction foi um sucesso muito maior. Já em primeiro lugar ficou o cantor Matt Cardle, que ganhou 1 milhão de libras por ter vencido o programa. Ele lança até algumas músicas de vez em quando, mas nada que faça um grande sucesso. Por exemplo, no Spotify ele tem cerca de 175 mil ouvintes mensais. Isso não é muito, aliás, é pouco, mas ele tem um público. Agora falando um pouco mais assim especificamente sobre a One Direction, após o final do The X Factor, os meninos assinaram um contrato de 2 milhões de dólares com a Syco, a gravadora do Simon Cowell, que é diretor e um dos principais jurados do programa. Depois de um contrato assinado, a banda começou a gravar o seu primeiro disco de estúdio, o Up All Night, que acabou lançando lá em 2011. E assim, né, gente, além dos próprios meninos do One Direction, que já eram um delírio de todos os adolescentes, o álbum contava também com algumas composições de artistas como Kelly Clarkson e Ed Sheeran, ou seja, não tinha como não ser um grande sucesso. O primeiro single trabalhado na ocasião foi What Makes You Beautiful, que assim, eu acho meio impossível você nunca ter ouvido essa música. E aí, é claro, para comprovar o grande sucesso da banda, vários recordes foram batidos. Por exemplo, vou até ler aqui porque, gente, isso aqui eu não consigo decorar. Eles tiveram o álbum britânico mais vendido de 2011, foram os primeiros artistas britânicos a alcançar o primeiro na posição da Billboard Hot 100, foram os primeiros artistas britânicos a alcançarem o primeiro lugar na Billboard 200, com o álbum, né, no caso, e acabaram entrando para o Guinness Book, superando até mesmo as Spice Girls, ou seja, né, gente, é o poder. Eles tiveram também o primeiro álbum de uma boy band masculina a vender mais de 500 mil cópias digitais nos Estados Unidos. Além disso, o single What Makes You Beautiful estreou logo no primeiro lugar da parada de singles do Reino Unido. E como eles não são fracos nem nada, bateram também um recorde na Sony Music Entertainment, vendendo mais de 153 mil cópias do disco somente na pré-venda. Um sucesso. Resumindo, gente, eles foram um estrondo logo de primeira com o lançamento do primeiro álbum. E outras músicas como Gotta Be You e One Thing também foram singles do disco. Ou seja, também são músicas muito conhecidas do One Direction. Eu, por sinal, amo One Thing. Em dezembro de 2011, então, os meninos iniciaram a primeira turnê deles, a Up All Night, que contou com 62 shows num total de 8 países, faturando mais de 12,8 milhões de dólares. Já em 2012 foi lançado o incrível álbum Take Me Home, que conta com vários singles incríveis, como a música Live While We Are Young, Little Things, que é perfeita, maravilhosa, e Kiss You. Como já era de se esperar, o disco também fez um grande sucesso e debutou, né, logo ali de cara no topo da Billboard 200 mais uma vez. Além, é claro, de ter entrado na lista dos álbuns mais vendidos do mundo em 2012. Apenas nos Estados Unidos foram mais de 540
140 mil cópias distribuídas somente na primeira semana. Além, é claro, de ter chegado ao topo das paradas em 37 países. Já a turnê Take Me Home aconteceu somente lá em 2013 e contou com cerca de 128 shows, faturando aí mais ou menos 114 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$500 bilhão. Tá bom pra vocês? Já Midnight Memories foi o terceiro álbum de estúdio do One Direction e contou com alguns singles como Best Song Ever e Story of My Life. Gente, Story of My Life. O que dizer dessa música? Ela marcou muito um período da minha vida de sofrência. Lá no início de 2014, eu ouvia muito essa música. Foi assim, um hino da minha vida, entendeu? Nossa, lembro até do clipe, aquelas imagens assim, sabe? De fotografias assim, tudo girando assim, muitas fotos, muitas memórias. Muito bom, gosto muito. Mas enfim, na primeira semana de vendas nos Estados Unidos, ele repetiu o feito do disco anterior e vendeu cerca de 546 mil cópias, chegando então ao primeiro lugar nas paradas em 31 países e fechando o ano como o disco mais vendido, somando um total de 4 milhões de cópias. Já a turnê, que veio logo em seguida, intitulada Where You Are, contou com 69 apresentações e um faturamento total de cerca de 290 milhões de dólares, em torno aí de R$1,5 bilhão de reais. Estavam pobrinhos já, né? Estavam bem pobrinhos. Já o Four foi o quarto álbum de estúdio da banda e o último álbum como um quinteto, que, né, logo em seguida rolou a saída do Zayn, então esse foi o último álbum no qual ele esteve presente e conta com alguns singles como Still My Girl e Night Chances. Still My Girl, inclusive, gente, é um hit também, viu? Essa música é muito conhecida. Eis então que em março de 2015, Zayn Malik surpreendeu o mundo ao anunciar a sua saída do One Direction. Ele disse o seguinte: minha vida com One Direction foi mais do que eu poderia imaginar, mas depois de 5 anos, sinto que agora é o momento certo para eu deixar a banda. Gostaria de me desculpar com os fãs, mas tenho que fazer o que me parece certo no meu coração. Estou saindo porque quero ter uma vida normal de um garoto de 22 anos que seja capaz de relaxar com um tempo privado fora dos holofotes. Sei que tenho 4 amigos para toda a vida, com Louis, Liam, Harry e Niall. Sei que eles continuarão a ser a melhor banda do mundo. Ou seja, ele queria dar aí uma relaxada, né, dessa vida, de ficar lançando músicas o tempo todo, álbuns o tempo todo, saindo em turnê o tempo todo, porque realmente, gente, a gente sabe que deve ser uma vida muito exaustiva. Dá pra ver isso através de vários documentários, deles mesmos, do Justin Bieber, da Katy Perry, do Blackpink, enfim, né, gente, vários documentários por aí. Porém, mesmo com a saída do Zayn, o One Direction continuou na ativa e em 2015 lançou mais um álbum, o Made in the AM, com vários hits famosíssimos como Drag Me Down, History e Perfect. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Mas este foi o fim. Após o lançamento do álbum, a banda anunciou um hiato que até hoje nós não sabemos se eles pretendem ou não voltar. Eu chuto que não. Apesar de eu querer muito que eles voltem, porque eu adoraria ter aí um novo disco do One Direction e uma turnê para eu poder presenciar um show desses meninos, eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora então eu vou falar um pouquinho da carreira dos meninos de maneira individual, porém bem resumida. Então caso vocês queiram algo mais detalhado, digam aqui nos comentários que em breve eu volto com um vídeo super detalhado de cada um deles. Vamos falar então primeiro do Zayn, que foi o primeiro a deixar a banda, e eu quero deixar bem claro que eu não vou focar muito então na vida pessoal dele, e sim na carreira profissional, para esse vídeo não ficar tão extenso, e quem sabe aí no futuro vídeo do Zayn no canal a gente fala um pouquinho mais sobre a vida pessoal dele. Mas vamos lá. Em 2016 ele surgiu com um novo single intitulado Pillow Talk, que inclusive já veio acompanhada de um videoclipe maravilhoso. Surpreendendo todo mundo, o primeiro single, o hit, debutou logo no primeiro lugar da Billboard Hot 100. E aí, pouco depois, né, cerca de 2 meses, o Zayn lançou então o seu primeiro álbum solo, o Mind of Mine. Além de ter então o single Pillow Talk, o disco contou também com outras músicas super famosas como Like I Would e Wrong.
Já no finalzinho de 2018, Zayn surgiu então com seu segundo álbum, o Icarus Falls. Esse definitivamente foi um álbum que tanto o Zayn quanto a gravadora apostaram bastante no lançamento, tanto que, né, gente, não é à toa que ele contou aí com um total de 6 singles. São eles Let Me, Entertainer, Sour Diesel, Too Much, Fingers e por último No Candle, No Light. O álbum até que foi bem aceito pela crítica especializada, somando então 69 pontos no Metacritic, que, né, o máximo seria 100, mas ele atingiu 69. E particularmente a minha música favorita no Icarus Fall é There You Are. Gente, eu acho essa música assim tudo, entendeu? Tudo, absolutamente tudo, perfeita. Eu ouço ela, tem vez, aí eu coloco lá no Spotify e fico no replay o dia inteiro. Agora, em 2021, o Zayn já retornou à carreira com seu novo álbum, o Nobody's Listening. O primeiro single foi intitulado Vibes, e com menos de uma semana desde seu lançamento, ele já contava com cerca de 12 milhões de visualizações no YouTube, o que é bastante coisa. E se vocês quiserem um vídeo falando um pouco mais sobre o novo álbum do Zayn, digam aqui nos comentários que em breve eu volto pra falar um pouquinho mais, dar uma analisada assim, falar um pouquinho do conceito e tudo mais pra vocês. Agora vamos falar do Louis. Infelizmente a vida pessoal dele não tem como deixar de ser citada nesse vídeo, porque acabaram acontecendo algumas tragédias que impactaram bastante na carreira dele também. Logo depois que One Direction entrou em hiato, o Louis perdeu a mãe dele por conta de uma leucemia, e 2 anos depois ele perdeu também a irmã por conta de uma overdose. Como já era de se esperar, isso impactou muito a vida dele, e ele então não teve muita cabeça para se dedicar ao mundo da música. Durante esse período ele até lançou algumas canções, porém foi somente em 2020 que ele lançou seu primeiro disco solo, intitulado Walls. Com 12 músicas, o disco possui 6 singles e estreou no 9º lugar na Billboard 200, o que também é uma ótima posição. 9º lugar tá aí no top 10, gente, é perfeito. Queria eu ter um disco no 9º lugar da Billboard 200, imagina, seria tudo. Como se eu cantasse, né? Primeiro eu tenho que aprender a cantar, porque nem isso eu sei. Já o Niall Horan lançou 2 álbuns desde o hiato do One Direction. O primeiro, intitulado Flicker, foi lançado em 2019 e teve como inspiração algumas referências assim do rock clássico. O single This Town, por exemplo, emplacou na Billboard Hot 100 e estreou lá em 20º lugar, o que também é uma boa posição. Alguns outros singles que também foram definidos para o álbum foram Slow Hands, Too Much to Ask, One to Lose e, por último, Seeing Blind. Já em 2020 foi a vez de Heartbreak Weather. Com 4 singles, o disco estreou em 4º lugar na Billboard 200 e agradou bastante até a crítica especializada. Antes mesmo do álbum ser lançado lá em 2019, o Niall anunciou que começaria sua primeira turnê solo. Porém, como a gente bem sabe, por conta da pandemia aí do coronavírus, a turnê teve que ser cancelada, assim como vários outros shows e eventos. Já o Liam Payne, assim como o Louis, ele também lançou somente um álbum desde o hiato da banda. Lá em 2017, o Liam lançou 3 singles. São eles Strip That Down, Get Low e Bedroom Floor. Já em 2018, ele lançou outras 3 músicas. São elas For You, Polaroid e Familiar. E em 2019, outros 3. Stack It Up, All I Want For Christmas e Live Forever. Esses 9 singles e outras 8 músicas deram origem ao primeiro álbum do Liam, o LP1. Porém, o disco dividiu bastante as opiniões, tanto da crítica especializada quanto dos fãs, e acabou tendo um desempenho bem abaixo do esperado. Foi então que ele acabou estreando na posição 111 da Billboard 200, o que não é uma boa posição, né, gente? 111 tá muito longe, né, do primeiro lugar, meio ruim, mas tudo bem. Mas me digam, o que vocês acham sobre esse álbum? Está realmente tão ruim assim? A crítica pegou muito pesado? Ou vocês acham que não teve um bom desempenho somente porque a divulgação não foi das melhores? Ou vocês acham que o disco não teve um bom desempenho por conta da estratégia utilizada, talvez? Me contem aqui embaixo. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, nós vamos falar agora de um dos integrantes que mais chama atenção, tanto na mídia quanto na música. Quem?
Harry Styles, o maravilhoso, perfeito, reizinho. O Harry, como todos vocês sabem, ele se destacou bastante entre os integrantes do One Direction em carreira solo, não só por todo o talento dele, pelas músicas maravilhosas que ele lançou, mas também por conta de toda a estética e a pegada desconstruída que ele pegou pra si. Inclusive, vale lembrar que já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre essa estética do Harry e sobre as pessoas falarem tanto sobre a sexualidade dele. Se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, que tá muito legal, então não perca. Lá em 2017 foi lançado o primeiro álbum de estúdio do Harry, intitulado Harry Styles, com 10 músicas e 3 singles, sendo o primeiro deles Sign of the Times, depois Two Ghosts e Kiwi. E além de ter sido super bem aceito pelos críticos, ele também debutou aí no topo das paradas em diversos países. Com cerca de 1 milhão de cópias vendidas, ele acabou se tornando o 9º álbum mais vendido do mundo em 2017. E para divulgar ainda mais o disco, o Harry saiu em sua primeira turnê solo, a Harry Styles Live on Tour, que contou com mais de 89 shows. Por fim, em 2019, como nós bem sabemos, foi a vez do segundo álbum de estúdio do Harry, o maravilhoso, que eu amo e sou suspeito para falar, Fine Line. E assim, gente, é aquela coisa, entendeu? Não tem nem palavras para descrever o quão incrível é esse álbum. O disco teve a terceira maior semana de vendas de álbuns em 2019 nos Estados Unidos, além de ter batido o recorde de maior estreia de um artista britânico. Obviamente, o álbum recebeu várias críticas positivas e acabou se tornando o álbum do ano pelo Brit Awards 2020. Por enquanto, ele conta com um total de 6 singles, sendo que 4 deles estrearam em ótimas posições na Hot 100. E como vocês bem sabem, Watermelon Sugar acabou alcançando o primeiro lugar da Hot 100, dando ao Harry sua primeira vez no topo das paradas nos Estados Unidos. Não sei qual é a minha favorita do álbum do Harry. Não lembro mais as músicas que tem. Nossa, eu tô tão avoado hoje. Ah, eu gosto de Golden. Nossa, Lights Up. Sunflower perfeito. Mas e aí, qual é a sua música favorita do Fine Line? Comenta pra mim aqui embaixo e eu já adianto pra vocês que a minha favorita é Sunflower. Gente, essa música é maravilhosa. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem One Direction e acompanham a carreira dos meninos, comentem aqui embaixo que em breve eu trago um pouquinho mais sobre a carreira de cada um deles. E não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos nas redes sociais. E ativar o sininho das notificações, hein? Estou de olho. Quero que ativem o sininho das notificações sim, para vocês receberem um avisinho toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você gosta de conteúdo sobre cultura pop, já corre lá no Instagram. O link do meu perfil tá aqui na descrição. Que eu garanto que vocês vão gostar bastante de todo o meu conteúdo que tá vindo por lá em breve. Um beijo e até o próximo vídeo.